fazer prova dissertativa? Como que eu vou passar em medicina se eu não sei? Simbora, vamos falar sobre isso? Para a gente entender esse assunto, para a gente falar um pouco sobre isso, eu tenho que entender o que é uma prova dissertativa, o que é uma boa prova dissertativa e quais são os erros comuns. Depois a gente fala sobre quais tipos de provas tem na VUNESP e como apresentar a resposta em cada tipo. Boa parte das provas que a VUNESP faz tem questões dissertativas. Raríssimas provas, tem algumas provas aí que a gente conta a dedos, FACISB, ABC, Mackenzie, UniCeub, tem algumas provas de níveis diferentes, né? Níveis 1, 2 e 3, e tem provas apenas objetivas, né? Boa parte das provas da VUNESP tem as duas fases. Tem a prova objetiva e tem a dissertativa. O grande diferencial dos alunos aprovados está onde, Débora? Na prova dissertativa. Então, a sacada aí, se você quer passar em medicina pela VUNESP em menos de um ano, você precisa mandar muito bem na prova dissertativa. Só que quando eu falo isso, porque muitos alunos confundem o que é ir bem na prova dissertativa, o que é uma boa questão dissertativa. Porque nós fomos treinados a vida inteira a responder de um jeito diferente do que o vestibular quer. Pelo menos diferente do que o vestibular da VUNESP quer. Então vamos lá. O que é uma boa resposta dissertativa? Para a gente definir o que é bom e o que é ruim, para a gente saber o que a gente vai fazer. Uma boa questão dissertativa, uma boa resposta dissertativa, não é uma resposta completa. Porque o que o aluno entende por resposta completa? É aquela resposta que a gente introduz o assunto, aí depois a gente fala um pouco mais sobre o assunto e fala. Não, isso não é uma boa resposta. Para as provas de medicina da VUNESP, uma boa resposta dissertativa é uma resposta objetiva, direta ao ponto e assertiva. É isso que o corretor quer ver. Todas as provas de medicina da VUNESP, eu posso fazer assim? Deve fazer assim. Só que aí a gente precisa pesar algumas coisas importantes. Existem provas dissertativas níveis 1, 2 e 3. Para todos os níveis de prova, você vai ser objetivo e direto. Então, não tem nenhuma prova que você tem que rodar, tem que ir enchendo a resposta. Não, isso não existe dentro das provas de medicina da VUNESP. O cuidado que você tem que ter é que você vai ser objetivo e direto em todas elas. Qual que é a sacada que você precisa ter? Provas níveis 1, agora vamos falar de questões dissertativas níveis 1, níveis 2 e níveis 3, para você entender essa diferença. Como é que eu respondo uma questão dissertativa nível 1, como que eu respondo uma questão nível 2 e como eu respondo uma nível 3. O que é importante a gente entender? Provas níveis 1 tem questões objetivas, direta ao ponto, sem rodeios. Então, normalmente, uma questão dissertativa, a pergunta é muito direta no foco. Então, o que você precisa fazer? Respondê-la de forma direta. Então, qual das substâncias abaixo, de acordo com as substâncias, qual delas apresenta maior raio atômico? Ponto. Se a A é A, se a B é B, se a C é C. Eu não preciso introduzir a minha resposta. A substância que possui maior raio atômico é a tal. Não preciso. Eu posso jogar só alternativo, só ela, só o nome dela. Por quê? Quando a gente fala de provas níveis 1, o nosso foco é o tempo. A gente precisa ficar muito ligado no tempo. Então, a sacada de uma prova nível 1, se você vai prestar o vestibular de medicina da VUNESP, que é passar esse ano em uma prova nível 1, o seu relógio tem que estar muito alinhado. E para você não perder tempo com coisas desnecessárias, responda sempre de forma objetiva e direta. Certo? A gente está falando de questões dissertativas aqui. Não significa que você pode pular passos, mas você precisa ser objetivo. Cita. Não me pediu para explicar? Você não explica. Você só responde passo a passo o que foi pedido e ok, fechou. Prova nível 1 é assim. Geralmente, as provas níveis 1, nós temos 4 questões de química e 4 de biologia. São objetivas. Algumas, nós temos 10 de química e 10 de biologia. Gente, quanto mais questões tem, Débora, é mais difícil? Não, ela é mais trabalhosa, mas não é mais difícil. Se você tem 10 questões, os conteúdos, eles se repetem, porque não tem tantos assuntos para a gente oscilar. Então, geralmente, alguns assuntos se repetem. A sacada da prova nível 1 é você ser objetivo e direto ao ponto. Então, uma boa questão nível 1 não é aquela que a gente vai enchendo. Eu vou colocar tudo que eu sei sobre a matéria. Gente, para o corretor isso é horrível. Pensa que o corretor vai corrigir 6.000 provas, 3.000 provas. Ele não quer ver tudo que você conhece, ele quer a resposta. Então, perguntou, responde. Se pede você citar, você cita. E não faz rodeios. Respostas diretas, objetivas. Se tiver cálculo, química, tem a parte de cálculo, soluções, estequiometria.
coloque seu raciocínio lógico, passo a passo do que você fez e ok. Dentro das provas níveis 1, cada prova tem o seu critério de correção. O que é importante você entender? Que para cada prova que a gente tem critério de correção, tem critério de correções diferentes. Quanto mais concorrida for essa faculdade, quanto mais candidatos por vaga a gente tem, mais exigente fica esse critério. Mas a boa notícia para quem vai prestar provas níveis 1 é que o critério de correção de provas níveis 1 são muito semelhantes. Então, o que eu preciso mandar bem para eu ir bem numa prova dissertativa nível 1? Eu tenho que ser objetiva, eu tenho que ser clara, tenho que ser assertiva na minha resposta, não posso ficar rodeando. Então, poxa, eu não sei, eu vou escrever qualquer coisa aqui. Não faça isso, gente. Corretor é treinado para pegar esse tipo de coisa. E uma coisa, tem cálculo? Coloque a sua linha de raciocínio. Coloque o seu passo a passo. Coloque a sequência que você está resolvendo. Ah, Débora, eu preciso colocar todas as continhas, as regras de 3 que eu fiz? Não. Você só precisa colocar o passo a passo do que você seguiu. Então, eu fiz uma regra de 3, monta a regra de 3, coloca o resultado, monta esse passo a passo. Débora, todo critério de correção é igual? Não, não é. Quando a gente vai para a prova nível 2, aí as coisas mudam de figura, coisas dão uma alterada aí. Então, nas provas níveis 2, o critério de correção já é bem mais exigente de uma prova nível 1. Então, na prova nível 2, não basta ser objetivo e direto. Eu tenho que respeitar as âncoras e os comandos. Então, em provas níveis 2, o enunciado da minha questão, ele vai ancorar a pergunta. Gente, cuidado com isso. Vai fazer Santa Casa, FAMERP, Unesp, qualquer prova nível 2. Esse é o ponto de alerta que você tem que ter. Qual que é, Débora? Qual é a âncora? Onde é que a questão está ancorada? Qual que é o ponto-chave daquela questão? Porque a minha resolução, ela tem que estar ancorada com aquela pergunta. Então, olha só, aprender prova dissertativa é treinável. Você consegue aprender também, mesmo não saiba nada. Débora, eu não sei fazer nada de prova dissertativa. Você consegue aprender, porque são técnicas. Então, olha só, provas níveis 2 tem a âncora. Se eu não respeitar a âncora de uma prova nível 2, eu perco as questões. Ou eu perco ela parcialmente. Eu vi vários casos de alunos que perderam a nota parcial e alunos que perderam a nota total. Por quê? Porque a questão tinha uma âncora. Você sabe o que é uma âncora numa questão? Vou dar um exemplo aqui. Se eu coloco uma questão e eu falo o seguinte: justifique de acordo com o princípio de Le Chatelier. Eu ancorei. O que eu ancorei? Eu ancorei que toda a sua resolução tem que girar em torno de equilíbrio químico. O princípio de Le Chatelier é equilíbrio químico. Então, ó, eu não falei a palavra equilíbrio químico, mas eu ancorei. De acordo com o princípio de Lavoisier, opa, ancorei. Conservação de massa, eu estou ancorando. De acordo com o princípio de Gauss, opa, lentes. Estou falando de Gauss, eu ancorei. Toda a prova nível 2 ancora as questões. Então, o que eu preciso dominar? Quais são as âncoras da minha prova? Vou fazer Santa Casa. Quais são as palavras, as âncoras que caem na Santa Casa? Por quê? Quando eu começar a resolução, lembra que eu dei o exemplo de equilíbrio químico? De acordo com o princípio de Le Chatelier, justifique tal coisa. Eu ancorei em equilíbrio químico. A minha resposta também tem que estar ancorada ali. Então, eu vou começar minha resposta como, Débora? De acordo com o princípio de Le Chatelier, acontece isso, isso e isso, porque o princípio diz isso, isso e isso. Eu tenho que ancorar. Só que se eu não sei que Le Chatelier é equilíbrio, como que eu vou ancorar? Então, é muito importante você entender o que são âncoras, quais são as âncoras importantes para a sua prova e treiná-las. Se você responde uma questão sem ligar a âncora à sua resposta, infelizmente você perde a questão. Uma âncora é para ancorar sua resposta, para você levar sua resolução para aquela linha de raciocínio. Então, isso é fundamental. Prova nível 2 não perdoa isso. Então, você precisa saber o que é, quais são as âncoras das suas provas, o que é usado, como que ela é usada, para você conseguir fazer um bom uso e atingir sua aprovação em medicina esse ano. Ah, mas eu respondi, eu só não ancorei, perdeu metade da sua nota. Eu já vi casos de notas inteiras, infelizmente, respostas... Ó, e detalhe, questões de cálculo com resultado, mesmo resultado, bateu o resultado, mas o aluno não ancorou, questão de física, na FAMERP, inclusive. Ele ancorou em lei de Gauss, o aluno não ancorou, e o aluno chegou no resultado, só que ele resolveu sem lei de Gauss, e ele perdeu a questão inteira. Cuidado com isso, que isso é mais comum do que parece. Essas são características das provas níveis 2. Vamos para as provas níveis 3. Nós temos Einstein, nós temos ABC,
temos Mackenzie, temos a Unifesp. Débora, as provas níveis 3, o critério de correção é diferente? É diferente. Nós temos 6 provas níveis 2. E as 6 provas níveis 2, cada uma tem o seu critério de correção. Nenhuma é igual. Então, essa pergunta que eu sempre recebo: que prova é igual a Einstein? Não tem. Que prova que é igual a Santa Casa? Não tem. Que prova que é igual a FAMERP? Não tem. Não tem uma prova igual a outra. E o critério de correção é a mesma coisa. Santa Casa aceita uma coisa, a FAMERP aceita outra. O que pode na FAMERP não necessariamente pode na Santa Casa. Quando a gente vai para provas níveis 3, nós temos 4 provas níveis 3, sendo que 2 delas não têm questões dissertativas, que é a ABC e Mackenzie. E nós temos 2 que têm prova dissertativa que são extremamente criteriosas e completamente diferentes. Quais são? Einstein e Unifesp. Ah, mas eles são criteriosos no sentido de tirar ponto? Não. Eles são criteriosos no sentido de contexto. Você tem que dominar a matéria. Ou você sabe, ou você não sabe. Então, por exemplo, o Einstein, ele ainda usa algumas âncoras que você precisa saber e dominar. Nem sempre as questões do Einstein estão ancoradas, mas ainda é muito usual. Na Unifesp, não, eles são claros e objetivos na pergunta. Não resta dúvida de qual é a matéria e do que tem que ser feito. Qual que é a sacada da Unifesp? Você sabe ou você não sabe? Você estudou para fazer essa prova ou você não estudou para fazer essa prova? É isso. Então, o grau de exigência aí, no caso da Unifesp, é com relação à complexidade das questões e complexidade das suas justificativas. Então, você tem que demonstrar o que você fez, tem que ter raciocínio lógico, tem que ter toda a coerência na sua resolução. Então, esse é o critério da Unifesp. No Einstein, tem âncoras ainda, e tem essa parte aí conceitual que você tem que dominar muito bem. São completamente diferentes. Lembrando, uma coisa muito importante para vocês, que questões dissertativas bem feitas não necessariamente é aquele texto maravilhoso, igual tem gente que faz, não, nossa, eu justifiquei com quase 10 linhas. O corretor não vai ficar feliz, acredite. A não ser que seja uma questão que exija isso. É raro. Quando a gente fala de uma questão longa na FUNESP, de matemática, de física, que toma mais espaço, ok. Agora, uma justificativa de 10 linhas, provavelmente o corretor não vai ficar feliz quando ele for ler. Garanto isso para você. Então, cuidado com isso. Então, respostas dissertativas corretas não são aquelas completas, desenhadas. Ah, eu vou colocar tudo que eu sei. Não. É direto, é objetivo, direto no foco. Tem que ser assertivo.